Olá, galerinha. Nós vamos começar hoje na apostila de vocês, volume 2, a situação de aprendizagem 2. Nós vamos falar sobre expressões algébricas e chegar até produtos notáveis, tá? Eu vou fazer uma introdução com vocês hoje, resolver a primeira de cada uma das atividades e o restante das atividades eu vou deixar no formulário para vocês que está junto com essa videoaula. É só terminar de assistir a videoaula, clicar lá e tentar resolver. Qualquer dúvida, deixe em comentário, mas deixem no mural da sala de aula, porque se você comenta na atividade, eu não vejo, tá? Não chega a notificação para mim. A não ser que você faça o quê? Você vai lá na atividade, olha, não consegui fazer. Aí você marca a atividade como concluída e coloca o seu comentário, porque a hora que eu abro a atividade para corrigir, eu vejo o seu comentário. Mas se você quiser que eu veja, o mais breve, o mais correto é você deixar no mural da sala de aula, porque assim que eu abro a sala de aula, eu visualizo a sua dúvida. Ou então pode também mandar questionamento no e-mail, não tem importância, tá? Então, nós vamos trabalhar com a habilidade 9 do nono ano, né? Que seria compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, tá? Para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Eu digo para vocês que isso é muito importante. É a base de uma série de equações que vocês vão ter que resolver a partir de agora, no primeiro ano, no segundo, inclusive no terceiro. Para vocês terem uma ideia, essa introdução das aulas de vocês é a mesma introdução da aula do terceiro ano, porque é uma continuidade desse assunto, tá? Então é bem importante que vocês prestem atenção e tentem resolver as atividades. Então vamos para a definição, tá? O que seriam expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. O que é uma expressão? Vamos pegar lá no sentido da palavra, na nossa língua portuguesa. Expressão vem do verbo expressar. Então, é expressar alguma coisa. Como que eu expresso algo falando? Tá? Olha, eu quero comprar 2 bolos. Eu falei, eu quero comprar. Isso é uma expressão. Estou expressando a minha vontade. Como que eu escrevo isso? Tá? Se eu for escrever na minha língua, então eu falo, olha, eu tinha uma figurinha, comprei mais uma, fiquei com 2. Tá? Isso eu falei em português. Isso só quem fala português entende. Se eu for lá no Japão, isso não ninguém vai entender. Agora, se lá no Japão eu desenhar assim, ó, 2 mais 2 igual a 4. Aí eu coloquei números, sinais, tá? Representando uma operação matemática. Aí todo mundo vai entender. Então, essa expressão algébrica é uma expressão universal. Tá? A primeira expressão que vocês aprenderam foi a aritmética, que vocês aprenderam lá até o 5º ano, que eram aquelas continhas que vocês faziam, adição, subtração, aquilo eram expressões aritméticas. O que difere na expressão algébrica? A expressão algébrica, ela é uma operação que você coloca letras para substituir números, tá? Então, as letras que aparecem nessa expressão algébrica, elas são chamadas de variáveis. Para que a gente coloca a letra? Porque a gente quer que essa letra represente um número que a gente desconhece o valor. Por isso que é chamado também de incógnito. Incógnito é algo desconhecido, algo que eu não sei. Então, tem como eu saber o valor de uma expressão algébrica? Não. Por quê? Porque o valor da expressão algébrica vai depender do quê? Do valor que eu atribuí à letra, tá? Os números, então, eles são sempre escritos ou as letras sozinhas, ou aparece um número na frente da letra. Quando a letra está sozinha, na verdade, ela não está sozinha, ela está acompanhando o 1. Por quê? Porque as letras são sempre multiplicadas por um número que a gente chama de coeficiente. Então, quando a letra está sozinha, é porque ela está sendo multiplicada pelo 1. Eu não preciso representar o 1, porque tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, se tiver a letra C, na verdade é 1 vezes C, porque 1 vezes C é C. Agora, se eu tiver 2C, aí é 2 vezes C. E qual que é a diferença entre equação e expressão?
tá? Então, vamos ver aqui uns exemplos. Eu tenho duas expressões. Aí na letra A, o x mais 5. E aí na letra B, o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse aí é b ao quadrado, tá? O 2 saiu do lado aí porque deu errado. Isso são expressões. Por que são expressões? Eu consigo determinar o valor disso? Não. Quanto que vale para mim x mais 5? Não sei. Por quê? Porque depende do valor do x. Vamos ver então, se o x for 1, tá? Se o x for igual a 1, quanto que vai valer essa expressão? 1 mais 5, que é 6. Ah, não, mas se o x, então, ao invés de valer 1, vale 2. Quanto que vai ser? Qual vai ser o valor dessa expressão? O valor dessa expressão vai ser 2 mais 5. Não vai ser 6 mais. Vai ser 7. Tá? E a equação, pessoal? Qual que é a diferença? Equação, o prefixo é equi. Equi significa igual, o mesmo, tá? Então, a equação, ela vai ter sempre um sinal de igual. Esse sinal de igual, ele condiciona. Por exemplo, se eu falar assim, ó, x mais 5 igual a 7. Eu condicionei. Eu falei que x mais 5 tem que ser igual a 7. Então, esse x está representando a incógnita, a variável, o número que eu desconheço. Qual é o número que eu somo com 5 e dá 7? Só pode ser um único número. Qual? O 2. Porque 2 mais 5 é igual a 7. Viu a diferença? Tá? Então, nós temos expressões de grau 1, que é esse caso aqui, tá? Por que grau 1? Porque eu não tenho... Na verdade, eu tenho o expoente aqui sobre o x. Mas como ele é 1, não preciso colocar. Essa é uma expressão de grau 1. Tenho expressões também de outros graus. Por exemplo, essa daqui é uma expressão de grau 2. Porque em cima da letra eu tenho o número 2. Eu posso ter de grau 4, de grau 5, de grau 6. Essas expressões se transformam em equações de grau 1, de grau 2, de grau 3. Vocês aprenderam até agora a equação de grau 1, que foi essa que eu acabei de resolver. Por exemplo, x mais 5 igual a 7. Nós estamos fazendo uma introdução para vocês aprenderem a resolver equações de grau 2. Tá? E lá no terceiro ano, que eu falei para vocês, nós estamos resolvendo a equação de terceiro e de quarto grau. Certo? Então, pessoal, a gente pode dizer que o valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. Para calcular o valor de uma expressão algébrica, basta a gente substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas, diferente da equação, que a gente tem o sinal de igual e condiciona o valor, ok? Então, por exemplo, ó, o perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P igual a 2 vezes B mais 2H. P é o perímetro, B é a base e H é a altura. Então, a gente diz que, olha só, a gente usou uma representação matemática para escrever qual frase? O perímetro é igual a 2 vezes a base adicionado a 2 vezes a altura. Em vez de eu escrever isso tudo na nossa língua, eu escrevi como? Eu escrevi P é igual a 2 vezes B mais 2 vezes H, onde P representa o perímetro, B representa a base e H representa a altura. E quanto que vai valer o perímetro? Depende. Depende do quê? De quanto vale a base, de quanto vale a altura. Veja que o sinal de igual aí diz que isso aí é uma equação, onde que o valor do perímetro está condicionado ao valor da base e ao valor da altura. Então, aqui na primeira figurinha, nós temos a base valendo 2, temos a altura valendo 3. Como o perímetro é 2 vezes a base, que é 2, então fica 2 vezes 2. Outra coisa importante, pessoal, por que nas expressões algébricas, nas equações algébricas, eu utilizo
o vezes, a multiplicação com este pontinho. Aí eu não posso representar assim 2 vezes 2? Poder você pode. Acontece que, como a gente está falando de letras, a letra que se convencionou usar como incógnita é o x. Então, se você vai fazer uma conta 2 vezes 2x e você escreve isso aqui assim, ó, 2 vezes 2x, você não sabe o que é multiplicação e o que é x, tá? O que é letra. Então, convencionou-se usar o quê? O pontinho, tá? Então, eu represento, ó, o perímetro é igual a 2 vezes o valor da base, que é 2, mais 2 vezes o valor da altura, que é 3. Então, o perímetro é igual a 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 3, que é 6. Então, o perímetro desta figura é 10. Tá? A figura B, ela é diferente da figura A, mas a fórmula para calcular o perímetro é a mesma. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Agora mudou o valor da base, mudou o valor da altura. O perímetro também vai mudar. Tá certo? Então, esses são exemplos de onde que a gente usa expressões, equações algébricas, certo? Simplificação de expressões algébricas. O que é isso? Quando a gente escreve uma frase com símbolos e letras e sinais matemáticos representando operações, às vezes a gente aparecem mesmos coeficientes, mesmos parte literal. Mas o que é isso? Lembra que lá no 8º ano vocês estudaram sobre monômios, binômios, trinômios. O que era isso? São expressões algébricas onde você tem o quê? O coeficiente, que é representado pelo número, tá? Então, nós vamos dizer que o coeficiente são números, tá? E a parte literal da expressão algébrica são as letras, chamadas de parte literal. Então, para a gente simplificar expressões algébricas, como que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a parte literal, o que é semelhante. Então, se eu tenho, por exemplo, a expressão lá, 2x ao quadrado mais 3x. Olha, eu tenho 2 termos nessa expressão. Eu tenho este termo e tenho este termo, tá? As 2 letras são x. Os números multiplicando as letras são os coeficientes. Então, eu tenho o coeficiente 2 e o coeficiente 3, são números. E o coeficiente, e a parte literal? A parte literal é a parte que tem a letra. Eu tenho aqui x ao quadrado e eu tenho aqui x. Representa a mesma coisa? Não. X ao quadrado é uma coisa, x é outra. Então, eu não posso somar esses dois. Eu posso fazer 2x ao quadrado mais 3x? Não, não pode. Tá? Porque são letras iguais, mas o valor que está no expoente transforma esses monômios em monômios não semelhantes. E eu não posso fazer essa adição. Agora, se eu tiver, por exemplo, 2x mais 3x, aí eu posso somar? Pode. A parte numérica, digamos assim, os coeficientes, 2 e o 3, e a parte literal, que são as letras, é a mesma coisa, x e x. Então, eu posso somar 2x mais 3x. Parte literal é x, 2 mais 3, 5. Tá? E quando eu tenho uma multiplicação, aí eu posso fazer, 2x ao quadrado. Eu posso fazer 2x ao quadrado vezes x? Pode, porque é uma multiplicação, tá? Eu tenho que pegar a parte numérica e multiplicar com a parte numérica. Cadê a parte numérica daqui? Lembra que eu falei? Quando não tem nada, eu tenho
1 na frente. 2 vezes 1, 2. E x ao quadrado vezes x. Tá? Então, quando eu tenho base igual, eu faço o que com os expoentes? Somo. Então, fica 2x à terceira, tá? Essa é outra coisa, só tô dando exemplo para vocês aqui. Vamos continuar? Coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Letra A, 3xy mais 7xy à quarta menos x ao cubo y mais 2xy menos 10xy à quarta. Então, eu tenho que identificar aqui o quê? Parte literal e coeficiente. Eu vou copiar aqui porque como os expoentes não saíram no lugar certo, às vezes pode confundir vocês. 7xy à quarta menos 6x à terceira y mais 2xy menos 10xy à quarta. Então, acontece o quê? Parte numérica, são todos os números, quando não aparece é 1. E a parte literal? Olha, eu tenho aqui xy, eu tenho aqui xy à quarta. É a mesma coisa? Não. Eu tenho aqui x ao cubo y. Eu tenho aqui xy e eu tenho aqui xy quarto. Eu tenho que ver o que é igual. E aí eu posso somar. O que eu tenho de igual aqui? Eu tenho esse e esse. Então, ó, 3 mais 2, 5. Qual que é a parte literal? Xy. Eu tenho xy à quarta? Tenho esse e esse. Então, quais são os expoentes? 10 negativo e 7 positivo. 7 menos 10 menos 3. Xy à quarta. Eu tenho outro x à terceira y? Não. Então, eu não posso somar ele com ninguém, eu copio. Eu tenho outro xy? Não. Então, eu copio 2xy, tá? Então, a simplificação dessa expressão algébrica seria isso. Eu só posso somar ou subtrair termos que sejam semelhantes, que a parte literal seja semelhante, senão eu não consigo fazer isso. Aqui embaixo a mesma coisa, eu tenho AB. Tenho mais AB? Tenho esse AB, esse AB, esse AB e esse AB. Aqui eu não tenho número na frente. Quanto que é? 1. Então, 1AB. 1 mais 2, aqui também não tenho nada, que é 1, menos 1, mais 5, dá quanto? 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 mais 5, 7. Então, 7AB. CD eu tenho? Tenho CD aqui e tenho CD aqui. Quanto? Menos 3 e mais 3. Menos 3 mais 3 é igual a 3 menos 3, que é igual a 0. Então, 0 vezes CD dá quanto? Tudo que eu multiplico por 0 é 0. Então, quando acontece isso, a gente anula, tá? Porque um menos o outro vai dar 0, tá? Se eu tinha um chuchu, comi um chuchu, eu fico com 0 chuchu. Não preciso representar isso, tá? Então, 7, qual que é a simplificação dessa expressão? 7AB, porque o CD se anulou. Ok? Continuando. Vamos chegar onde a gente tem que chegar, tá? Isso aí é revisão, vocês viram lá no 8º ano já. Agora a gente vai chegar em produtos notáveis, tá? Isso também tá lá na apostila de vocês. Aquilo não estava, mas isso aqui tá lá. Produtos notáveis, tá? Vocês vão ver esse nome bastante. Nós vamos começar a representar isso geometricamente. O que é representação geométrica? É a representação através de figuras, porque talvez a assimilação seja mais fácil, tá ok? Então, que figura é essa que nós temos aqui? Nós temos um quadrado, tá? 4 lados iguais. Nós temos que pensar na área do quadrado. Como que eu calculo a área do quadrado?
lado vezes lado, tá? Então, a medida de um lado vezes a medida do outro lado. Eu calculo a área, tá? E qual que é a medida desse lado aqui? Eu não sei. Está representado por A e B. Então, eu posso dizer que esse lado é A mais B. Se esse lado é A mais B, o outro lado vai ser quanto? A mais B também. Então, se eu fizer A mais B mais A mais vezes A mais B, eu acho a área, ok? Aqui está representado A mais B ao quadrado. Por quê? Porque quando eu multiplico alguma coisa por ela mesma, é a mesma coisa que eu estar com o expoente 2, tá? Então, o expoente aqui está dizendo para mim que eu estou fazendo uma multiplicação, ok? Então, A mais B vezes A mais B, eu posso representar por A mais B ao quadrado, tá? Quando eu desenvolvo isso, o que é desenvolver? É fazer a multiplicação. Vocês aprenderam também fazer a distributiva, multiplicação termo a termo. Então, eu vou fazer A vezes A. Vou fazer A vezes B. Aqui o A é positivo, aqui o B é positivo. Então, mais A, B. Vou fazer este B vezes este A. Positivo, positivo, então mais B vezes A. E vou fazer este B vezes este B. Mais e mais B ao B vezes B. Desculpa. Tá? A vezes A, então, eu posso chamar de A ao quadrado. Mais AB mais BA. Você acha que BA e AB é a mesma coisa? Sim. Tá? A gente inverteu aí a ordem, mas significa a mesma coisa. Então, vamos colocar AB também. Mais B vezes B, B ao quadrado. Então, eu fiquei com essa expressão algébrica. A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Será que eu posso, então, simplificar? Sim, acabamos de aprender a simplificar. Eu tenho outro A ao quadrado? Não, então eu copio ele. Eu tenho outro AB? Tenho dois AB. Eu tenho um aqui e um aqui. 1 mais 1, 2. Então, A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Eu tenho outro B ao quadrado? Não, só tenho este B ao quadrado. Então, eu posso dizer que a simplificação, a fórmula para eu calcular a área deste quadrado é o que? A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Certo? Vamos continuar isso, então. Então, eu vou copiar aqui para vocês, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, tá? Então, a gente diz que isto aqui é igual a isto. Isto é a fórmula, a equação desenvolvida, e isso aqui é a fórmula, a expressão fatorada. Certo? Vocês vão ouvir falar esses termos ainda, tá? Mas, onde que eu uso isso? Você vai usar daqui para sempre, porque você pode ter lá uma expressão que esteja assim para você, ó. X mais 1 vezes x mais 1. Certo? Não é a mesma coisa que tem ali dois termos iguais sendo multiplicados? Não é x mais 1 ao quadrado? Sim. Preciso desenvolver, fazer toda aquela distributiva? Não, se eu lembrar o quê? O que acontece com o primeiro termo? Ele aparece aqui ao quadrado. Qual que é o primeiro termo? X. Então, x ao quadrado. O que acontece depois? Depois eu multiplico o primeiro pelo segundo, tá? O primeiro é A, o segundo é B, 2 vezes. 2 vezes A vezes B. Quem
Quem é aqui o primeiro? X. Quem é o segundo? Y. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes x vezes 1. E depois, me aparece o segundo termo, que é o b, que aqui no nosso caso é 1 elevado ao quadrado. Então, a minha expressão ficou x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá? Então, isso vocês vão conhecer como o quadrado da soma de dois termos. Ok? Então, se eu tenho dois termos e eu estou elevando ele ao quadrado, dois termos sendo somados, elevados ao quadrado, eu tenho esse desenvolvimento de fórmula, que a gente fala o seguinte: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Ok? Não se desespere, nós vamos trabalhar muito isso. Próxima figura. É o mesmo quadrado, só que a representação das letras agora está diferente, tá? Então, eu chamei um pedaço dessa letra aqui, ó, de A menos B, que formou esse quadrado aqui, ó. Então, esse primeiro quadrado aqui, ele tem lado o quê? A menos B. Depois eu tenho um outro quadrado aqui, que tem lado B. E para completar, eu tenho mais dois retângulos, tá? Então, como que eu faço para calcular a área desse quadrado aqui? A área deste quadrado, então, eu pego A menos B vezes A menos B, que me dá o A menos B ao quadrado. Quando eu faço toda aquela distributiva com jogo de sinal, eu vou chegar ao quê? A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso a gente chama de quadrado da diferença de dois termos, ok? Então, a área deste quadrado é A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E para terminar, nós temos essa terceira figura, ok? Então, aqui nós temos o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. E essa figura pode ser lida como a diferença de dois quadrados, tá? Então, esta área aqui, ó, é dada por A mais B vezes A menos B. Então, A mais B vezes A menos B. Ok? Quando eu faço a distributiva, eu fico com A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. AB e BA é a mesma coisa. 1 positivo menos 1 negativo, eu isolo. Fica 0. Então, eu fico com A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, isso a gente fala que é a diferença de dois termos, tá? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí na página 67 da apostila, volume 2, tá, pessoal? Pegou lá na escola. Quem não pegou, tem que pegar. Por fim, é a continuidade da explicação lá, que vocês têm essa explicação na apostila, tá? Tem atividade 1.2 junto com o seu colega, obviamente que não, né? Sozinho nesse momento. Encontrem a forma fatorada das expressões abaixo, se houver. O que é encontrar a fórmula fatorada? Vocês podem tentar desenhar, tá? E achar isso uma figura. Então, vocês vão olhar lá o desenvolvimento das fórmulas dos quadrados perfeitos.
quadrado da soma, quadrado da diferença e diferença entre dois termos, e vão fazer aí a fatoração. Vamos desenvolver essa primeira, ó, x ao quadrado menos 8x mais 16, tá? Então, vocês lembram que a primeira era a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Ai, não lembro não, mas tá lá atrás. A segunda era a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E a terceira, a ao quadrado menos b ao quadrado. São as três formas que dá para fatorar, tá? Olha aqui. Mais, que é quando dois termos são somados. Menos, que é quando os dois termos são subtraídos. E esse terceiro aqui, que não tem essa parte AB, é quando os termos são inversos. A menos B vezes A mais B, tá? Então, pensando assim, esse aqui parece com qual? Parece com esse, ó. Tá? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tá? Então, vamos ficar com essa aqui, ó, tá? Então, vamos pôr de novo aqui. X ao quadrado menos 8x mais 16. É a mesma coisa que a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, tá? Então, eu sei que o meu a ao quadrado é x ao quadrado, logo o meu a é x. E o meu b? Eu sei que o meu b ao quadrado é 16. Se b ao quadrado é igual a 16, b é o quê? Raiz quadrada de 16. Então, b é 4. E o sinalzinho de menos é aqui. Então, a forma fatorada é x menos 4 vezes x menos 4, que é a mesma coisa que x menos 4 ao quadrado, ou uma ou outra, tanto faz, ok? Eu vou deixar para vocês lá no formulário para vocês responderem a B, a C, a D e a E, tá? É para tentar. Se não conseguir, manda questionamento. Depois vocês têm essa atividade, tá? Que é para vocês acharem a área, a expressão aí da área desse retângulo, mas não tem medida nenhuma, então nós vamos representar por letras, tá? Ó, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho outro quadrado, aqui eu tenho outro retângulo, tá? Então, vamos pegar esse primeiro quadrado aqui, ó. Se é um quadrado, ele tem 4 lados iguais. Como que eu calculo a área dele? Lado vezes lado, ok? Qual que é a área dele? Não sei. Posso chamar com alguma letra? Então, posso. Que letra? Vamos representar por A? Pode ser A. Então, lado A. Então, a área dele é A vezes A, que é A ao quadrado. Pois eu tenho um retângulo, ó. Segundo retângulo aqui. Qual que é a área dele? Não sei. Ele tem lados iguais? Não. Qual que é a medida dos lados? Não sei. Vou representar por uma letra. Que letra? A? Não, não parece, tá? Esse lado aqui é A, porque é o mesmo desse. E esse aqui? Esse aqui eu não sei. Posso chamar de B? Pode. Qual que é a área dele? A vezes B. Base vezes altura. Então, esse aqui é o AB, ok? Tenho esse terceiro aqui, que é um retângulo também, um quadrado, não sei se eu mudei a figura. Mas ele aqui para mim parece um retângulo, tá? Às vezes ainda de vocês é diferente. Eu estiquei a figura talvez, mas acho que não. Eu conheço esse lado aqui, tá? Esse lado aqui é o mesmo A, ó. Tá? E esse outro lado aqui? Esse outro lado eu desconheço. Então, eu chamo ele de C.
A área dele vai ser AC. Olha, eu fiquei em dúvida, eu fui lá olhar na apostila de vocês, tá? Mas é isso mesmo, é um retângulo em que o lado vale A e o outro eu desconheço, então eu chamei de C, porque não é igual a nenhuma das outras medidas. E por fim, nós temos esse último retângulo vermelho, que esse lado também é A e este outro lado eu desconheço. Esse que eu desconheço eu chamo de D. Então a área dele vai ser A vezes D. Qual que é a expressão que representa a área desse quadrado? Então, a área desse quadrado vai ser representado pela soma de todas as áreas. Este mais este mais este mais esse. Então, A ao quadrado mais A vezes B mais A vezes C mais A vezes D. Eu posso simplificar isso? Não. Por quê? Porque o coeficiente todo é 1, tudo está multiplicado por 1. Mas a parte literal são todos diferentes, ó, A ao quadrado, AB, AC, AD. Mas eu posso fatorar. Como assim? Vocês podem ver que cada um dos termos tem um termo em comum. O termo, a letra A. Então, eu posso colocar a letra A, que vai multiplicar entre parênteses quem? O próprio A, mais o B, mais o C, mais o D. Isso aqui é a forma fatorada dessa expressão. Quando vocês desenvolverem, fazer a distributiva aqui, ó, vocês vão encontrar essa mesma forma. Essa mesma fórmula, essa mesma expressão. Então, essa é a forma de desenvolver, tá? Então, vocês vão fazer esta atividade, que é a 2.1 ou 2.2, não me lembro, tá? 2.1. A 2.2 é essa. Lá você tinha quadrado. Agora você vai fazer a mesma coisa tendo letras e números. O que eu tenho que procurar? Eu posso simplificar isso, professora? Não, não pode. Por quê? Porque a parte literal de um é x, do outro é y. Não posso somar. Se fosse x e x, somava. Y, y, eu somava. Mas não posso. O que eu posso fazer? Eu posso achar um termo comum entre o 3 e o 6. Tá? Posso tirar o menor? Posso. Então, coloco o 3, que a gente diz em evidência. Abro parênteses. O 3 está multiplicando o x quantas vezes? Uma. Então, 3 vezes x. Tá? E esse 3, para dar 6, tem que multiplicar por quanto? Por 2, né? Então, mais 2y. Esta pode ser a forma fatorada. Vocês vão fazer isso para as demais atividades, ok? Se eu não me engano, na atividade 2.3, pede para vocês escreverem a fórmula geral daquela que nós fizemos agora atrás, na 2.1. Nós já escrevemos, já está feita, tá? Pode fazer. Por fim, pessoal, a atividade é 2.4. Vocês vão ter aí algumas letra A, letra B, letra C, tá? Eu não sei até que letra vai. Eu vou fazer a A com vocês e o processo é o mesmo em todas as outras, tá? O que vocês têm aí é essa expressão aqui, tá? Ela tá na forma fatorada e é para você desenvolver a forma geral. Só que ele sugere aí, pede que você faça isso através da representação geométrica na forma de uma figura. Então, você vai considerar o quê? Você vai considerar que os termos que estão sendo multiplicados aqui, ó, eles são, na verdade, os lados da figura. Então, essa figura aqui tem um lado que vale x mais 3, olha, e x mais 2, tá? Então, um lado
é a primeira expressão e o outro lado é a segunda. E elas estão sendo multiplicadas uma pela outra, tá? Então, isso aqui é um retângulo, ó, x mais 3 e x mais 2. Como que nós vamos desenvolver isso, professora? Tá? Primeiro, vamos colocar as áreas aqui que isso aqui vai formar, ó. Tá? Então, eu tenho um quadrado aqui de lado x. Esse quadrado aqui de lado x, como que eu calculo a área dele? X vezes x, que é x ao quadrado, ok? Pois eu tenho aqui, formou um retângulo. Esse lado aqui mede x, então eu tenho 2x de área. Aqui, esse meu lado é 3, este aqui é x. Então, de área eu tenho 3 vezes x. E por fim, aqui é 2 e aqui é 3. 2 vezes 3, 6. Se eu somar todas as áreas, eu vou encontrar a expressão algébrica da área total, tá? Aqui eu posso simplificar, então posso somar x ao quadrado mais 5x mais 6. Este é o desenvolvimento geométrico, tá? Do que? Da multiplicação entre esses dois monômios aqui, x mais 2 e x mais 3. Tem outra forma de se fazer isso. Você pode fazer isso também fazendo a multiplicação através do método da distribuição. Tá errado? Não, mas por que fazer assim? Porque assim você tem a possibilidade de ver de onde que surgem esses nomes, quadrados, quadrados perfeitos, tá? Isso aqui não é um quadrado, é um retângulo, mas o quadrado perfeito é o mesmo processo. Então, geometricamente você consegue observar. Mas se você não gosta de fazer geometricamente, pode fazer também pela multiplicação. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, mais 2x, mais 6. Então, isso aqui fica o quê? X ao quadrado, 3x mais 2x, 5x mais 6. É a mesma coisa. Ok, moçadinha? Terminem essa atividade. Eu vou deixar tudo no formulário lá do Google Classroom para vocês, junto com essa videoaula. Não esqueçam de colocar o nome, cliquem em enviar e boa sorte, bons estudos. Qualquer coisa, comente lá no mural que eu vejo e dou uma devolutiva para vocês.